Gênesis, do capítulo 28 ao capítulo 32, versículo 2. Isaque, pois, chamou Jacó e o abençoou, e ordenou-lhe, dizendo: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim, despediu Isaque a Jacó, o qual foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Ora, viu Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar de lá mulher para si, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: Não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. E que Jacó, obedecendo a seu pai e sua mãe, fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó de Beerseba e se foi em direção a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto. E, tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. E sonhou. Estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Por meio de ti e da tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que te tenho falado. Ao acordar Jacó do seu sono, disse: Realmente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que pusera debaixo da cabeça, e a pôs como coluna, e derramou-lhe azeite em cima, e chamou aquele lugar Betel. Porém, o nome da cidade antes era Luz. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Senhor for o meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Pôs-se Jacó a caminho e chegou à terra dos filhos do Oriente. E olhando, viu ali um poço no campo,
e 3 rebanhos de ovelhas deitadas junto dele. Pois desse poço se dava a beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a pôr a pedra no seu lugar sobre a boca do poço. Perguntou-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? Responderam eles: Somos de Harã. Perguntou-lhes mais: Conheceis a Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Perguntou-lhes ainda: Vai ele bem? Responderam: Vai bem. E eis ali Raquel, sua filha, que vem chegando com as ovelhas. Disse ele: Eis que ainda vai alto o dia, não é hora de se ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas, e ide apacentá-las. Responderam: Não podemos, até que todos os rebanhos se juntem e seja removida a pedra da boca do poço. Assim é que damos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda lhes falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto era ela quem as apacentava. Quando Jacó viu a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se, revolveu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó beijou a Raquel e, levantando a voz, chorou. E Jacó anunciou a Raquel que ele era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Raquel, pois, foi correndo para anunciá-lo a seu pai. Quando Labão ouviu essas novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou à sua casa. E Jacó relatou a Labão todos os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: Verdadeiramente tu és meu osso e minha carne. E Jacó ficou com ele 1 mês inteiro. Depois perguntou Labão a Jacó: Por seres meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais moça, Raquel. Lia tinha os olhos enfermos, enquanto que Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó, porquanto amava a Raquel, disse: 7 anos te servirei para ter a Raquel, tua filha mais moça. Respondeu-lhe Labão: Melhor é que eu a dê a ti do que a outro. Fica comigo. Assim, serviu Jacó 7 anos por causa de Raquel, e estes lhe pareciam como poucos dias, pelo muito que a amava. Então Jacó disse a Labão: Dá-me minha mulher, porque o tempo já está cumprido, para que eu a tome por mulher. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e fez um banquete. À tarde tomou a Lia, sua filha, e a trouxe a Jacó, que esteve com ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Lia, sua filha. Quando amanheceu, eis que era Lia, pelo que perguntou Jacó a Labão: Que é isto que me fizeste? Porventura não te servia em troca de Raquel? Por que, então, me enganaste? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra. Não se dá a menor antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra,
pelo trabalho de outros 7 anos que ainda me servirás. Assim fez Jacó, e cumpriu a semana de Lia. Depois Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel, e Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. Então Jacó esteve também com Raquel, e amou a Raquel muito mais do que a Lia, e serviu com Labão ainda outros 7 anos. Viu, pois, o Senhor que Lia era desprezada, e tornou-lhe fecunda a madre. Raquel, porém, era estéril. E Lia concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: porque o Senhor me atendeu à minha aflição, agora me amará meu marido. Concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e lhe chamou Simeão. Concebeu ainda outra vez, e deu à luz um filho, e disse: agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado. Portanto lhe chamou Levi. De novo concebeu, e deu à luz um filho, e disse: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso lhe chamou Judá, e cessou de ter filhos. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e disse: porventura estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do ventre? Respondeu ela: eis aqui minha serva Bila, recebe-a por mulher, para que ela dê à luz sobre os meus joelhos, e eu deste modo tenha filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a conheceu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: julgou-me Deus, ouviu a minha voz e me deu um filho, pelo que lhe chamou Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu à luz um segundo filho a Jacó. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã e tenho vencido. E chamou-lhe Naftali. Também Lia, vendo que cessara de ter filhos, tomou Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Lia, deu à luz um filho a Jacó. Então disse Lia: afortunada, e chamou-lhe Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu à luz um segundo filho a Jacó. Então disse Lia: feliz sou eu, porque as filhas me chamarão feliz. E chamou-lhe Azer. Ora, saiu Ruben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo, e as trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me, peço, das mandrágoras de teu filho. Ao que lhe respondeu Lia: é já pouco que me hajas tirado meu marido? Queres tirar também as mandrágoras de meu filho? Prosseguiu Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras de teu filho. Quando, pois, Jacó veio à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse: hás de estar comigo, porque certamente te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E com ela deitou-se Jacó aquela noite. E ouviu Deus a Lia, e ela concebeu, e deu a Jacó um quinto filho.
Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, porquanto dei minha serva ao meu marido. E chamou o filho Issacar. Concebendo Lia outra vez, deu a Jacó um sexto filho. E disse: Deus me deu um excelente dote. Agora morará comigo meu marido, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou-lhe Zebulon. Depois disto, deu à luz uma filha, e chamou-lhe Diná. Também lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fecunda, de modo que ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Tirou-me Deus do opróbrio. Chamou-lhe José, dizendo: Acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: Despede-me a fim de que eu vá para meu lugar e para minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que te prestei. Labão lhe respondeu: Se tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo, pois tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário, que te darei. Ao que lhe respondeu Jacó: Tu sabes como te hei servido, e como tem passado o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda tem se multiplicado abundantemente. E o Senhor te tem abençoado por onde quer que eu fui. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Insistiu Labão: Que te darei? Então respondeu Jacó: Não me darás nada. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os escuros entre as ovelhas, e os malhados e salpicados entre as cabras. E isto será o meu salário. De modo que responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário assim exposto diante de ti. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e escuro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Concordou Labão, dizendo: Seja conforme a tua palavra. E separou, naquele mesmo dia, os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia algum branco, e todos os escuros entre os cordeiros, e os deu nas mãos de seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de estoraque, de amendoeira e de plátano, e, descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia. E as varas que descascara pôs em frente dos rebanhos, nos coxos, isto é, nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam, e conceberam quando vinham beber. Os rebanhos concebiam diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e fez os rebanhos olhar para os listrados e para todos os escuros no rebanho de Labão, e pôs seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos bebedouros, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas.
Mas quando era fraco o rebanho, ele não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se enriqueceu sobremaneira, e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Jacó, entretanto, ouviu as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem levado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai adquiriu ele todas estas riquezas. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Disse o Senhor então a Jacó: Volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Pelo que Jacó mandou chamar a Raquel e a Lia ao campo, onde estava o seu rebanho, e lhes disse: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Ora, vós mesmas sabeis que com todas as minhas forças tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado, e 10 vezes mudou o meu salário. Deus, porém, não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho dava listrados. De modo que Deus tem tirado o gado de vosso pai e mo tem dado a mim. Pois sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e num sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Disse-me o anjo de Deus no sonho: Jacó. E eu respondi: Eis-me aqui. Prosseguiu o anjo: Levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te vem fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te, pois, sai-te desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então lhe responderam Raquel e Lia: Temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Não somos tidas por ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu todo o nosso preço. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faze tudo o que Deus te mandou. Levantou-se, pois, Jacó e fez montar seus filhos e suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que havia adquirido em Padã-Arã, a fim de ir ter com Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Ora, tendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos que pertenciam a seu pai. Jacó iludiu a Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia. E fugiu com tudo o que era seu. E levantando-se, passou o rio, e foi em direção à montanha de Gileade. Ao terceiro dia, foi Labão avisado de que Jacó havia fugido. Então, tomando consigo seus irmãos, seguiu atrás de Jacó jornada de 7 dias, e alcançou-o na montanha de Gileade. Mas Deus apareceu de noite em sonho a Labão, o arameu, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora,
Jacó tinha armado a sua tenda na montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua tenda na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste? Que me iludiste e levaste minhas filhas como cativas da espada? Por que fizeste ocultamente e me iludiste e não mo fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos, ao som de tambores e de harpas? Por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Ora, assim procedeste neciamente. Está no poder da minha mão fazer-vos o mal, mas o Deus de vosso pai falou-me ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales a Jacó nem bem, nem mal. Mas ainda que quiseste ir embora, porquanto tinhas saudades da casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: Porque tive medo, pois dizia comigo que tu me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, porém, esse não viverá. Diante de nossos irmãos, descobre o que é teu do que está comigo, e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Entrou, pois, Labão na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda das duas servas, e não os achou. E saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos e os havia metido na albarda do camelo, e se assentara em cima deles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, por eu não me poder levantar na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, dizendo: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Depois de teres apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que eles julguem entre nós ambos. Estes 20 anos estive eu contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu sofri o dano. Da minha mão requerias tanto o furtado de dia como o furtado de noite. Assim andava eu. De dia me consumia o calor e de noite a geada, e o sono me fugia dos olhos. Estive 20 anos em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes mudaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje me mandarias embora vazio. Mas Deus tem visto a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Respondeu-lhe Labão: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas tiveram? Agora, pois, vem e façamos um pacto, eu e tu, e sirva ele de testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra
e a erigiu como coluna. E disse a seus irmãos: Ajuntai pedras. Tomaram, pois, pedras e fizeram um montão, e ali junto ao montão comeram. Labão lhe chamou Jegar-Saaduta, e Jacó chamou-lhe Galeede. Disse, pois, Labão: Este montão é hoje testemunha entre mim e ti. Por isso foi chamado Galeede. E também Mispá, porquanto disse: Vigie o Senhor entre mim e ti, quando estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares outras mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse ainda Labão a Jacó: Eis aqui este montão, e eis aqui a coluna que levantei entre mim e ti. Seja este montão testemunha, e seja esta coluna testemunha de que, para mal, nem passarei eu deste montão a ti, nem passarás tu deste montão e desta coluna a mim. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. E, tendo comido, passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão de manhã cedo, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e, partindo, voltou para o seu lugar. Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. Quando Jacó os viu, disse: Este é o exército de Deus. E chamou a aquele lugar Maanaim. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.